As pessoas que têm pele madura têm medo, né, de usar glitter ou batom muito escuro porque não se sentem bem. Mas eu vou ensinar para vocês como trabalhar, né, com o glitter e o batom vermelho de uma forma que fique harmonioso e que vocês se sintam tão bem quanto, né, a pele jovem. Então eu começo, tá? Eu já estava deixando... Então eu começo aqui, dessa vez eu não vou fazer uma pele completa, eu só vou ensinar para vocês como utilizar, tá? O glitter e o batom vermelho. Então eu começo, ó, aplicando uma base, tá? O corretivo no caso, uma base para o trabalho que eu vou fazer no olho. Então eu comecei aplicando o corretivo, aquele corretivo da Maybelline que eu sempre mostro, né? Que é específico para pele madura, na região de olhos. Ele é muito bacana, vale a pena o investimento, tá, pessoal? Então, ó, eu vou fazer uma base de olho, mas imaginem, tá, na maquiagem do dia a dia de vocês, que vocês teriam feito a pele toda. Aqui eu só estou exemplificando, por isso que eu não vou fazer o olho todo, para eu poder fazer várias demonstrações para vocês. Então, no caso, vocês teriam feito todo aquele passo a passo, tá? A hidratação, limpeza, teriam colocado o primer, de repente, se vocês quiserem. E aí, enfim, eu só adiantei e já comecei da etapa, né, da aplicação do produto direto ali no olho. Então, feito isso, né, que eu não filmei para vocês, porque eu já havia mostrado nas demais aulas, né, eu vou, então, fazer a base dos olhos ali, certo? Então, lembrando que eu sempre retiro os excessos, né? Para não ter acúmulo nas dobrinhas. E agora eu venho selando, então, essa pálpebra, né? Com aquele pozinho fino, para que nós tenhamos um melhor desempenho da nossa maquiagem. Lembrando que antes de selar, vamos sempre retirar os excessos, né? Para não ficar com as linhas marcadas. Peço para a cliente ou o modelo olhar para cima ou em você vai olhar para cima e vai também selar, tá? Não esqueçam de selar a parte de baixo também. Bom, eu vou ensinar primeiro vocês a trabalharem com cor. Eu vou dar alternativas para usar a cor. E com isso vocês vão usar qualquer cor. Então a primeira alternativa que eu quis ensinar é usando cor, fazendo um pontinho de cor ali no canto interno. Observem que fica muito delicado, tá? Então vocês podem usar qualquer cor para fazer essa técnica. É muito simples, tá? É muito fácil de conseguir aí um visual bonito. Fica super bacana. E aí você pode escolher um tom que seja, de repente, próximo ao do seu olho. Outra técnica é aplicar a sombra fazendo como se fosse um delineado somente abaixo da linha d'água, com a sombra também da sua escolha. Lembrando que vocês podem fazer essas técnicas que eu estou ensinando agora juntas, ou vocês podem fazer separado, tá bom? Ou seja, só o canto interno colorido, ou só a parte aí que eu estou fazendo agora colorida, só esse delineado. É opcional, tá? Fica muito mesmo a gosto, não precisam fazer da forma que eu fiz, certo? E aí eu peguei um tomzinho um pouco mais escurinho e fiz como se fosse, né, um degradezinho. Eu vou sempre levando a sombra, quanto mais escura, mais para perto dos cílios inferiores. Estão vendo? Olha, só que legal esse efeito. Agora eu pego uma cor mais viva, né, mais clara, e vou fazer um delineado. Então percebam que essa é a terceira técnica que vocês conseguem usar cor na maquiagem, ainda assim a maquiagem fica super delicada. São o que a gente chama de pontos de cor. Não é nada que você precise de muita técnica, tá?
E é algo legal que você consegue usar no dia a dia também. Então, você gosta de cor, mas não quer fazer aquela maquiagem super pesada, super carregada, quer ser uma assim um pouquinho mais discreta porque você quer usar no trabalho. Então são alternativas, né, de variar a maquiagem simples do dia a dia, mas colocando um toquezinho de cor, né, para ficar divertido. Então, estão vendo? Ó, nós temos aí 3 alternativas. E aí você pode combinar também, fazer o delineado em cima e o abaixo dos cílios inferiores. É muito mesmo opcional, assim, é muito do gosto que vocês vão fazer. E agora eu vou ensinar a aplicar glitter. Então, primeiro, ó, eu coloquei esse é um glitterzinho em gel, tá? Em pastinha. Então, eu peguei, ele é da mesma cor do glitter que eu vou colocar. Então, a primeira coisa, eu passei, ele é como se fosse uma colinha com glitter já. Mas como o glitter é bem pouquinho, eu usei mais como se fosse uma colinha. Vocês podem usar uma cola de glitter e fazer isso, tá? Incolor. Então, eu apliquei em toda a pálpebra. E agora, eu posso esperar um segundinho aí para essa cola não ficar tão molhada, tá? E aí, eu vou escolher o glitter e com o dedo mesmo, para evitar fazer muita sujeira, eu venho dando toques na pálpebra, ó. E aí, eu vou colando esse glitter então. Dessa forma a gente consegue ter um controle, tá? Esse glitter não vai ficar caindo muito embaixo na pele, né? E você consegue localizar ali, ó, como vai fazer. Estão vendo como fica bonito? E não fica aquele glitter todo espalhado. Ele vai colar onde a gente já tiver colocado aquela colinha. Lembrando de também levantar a pálpebra para poder, né, fixar o glitter nessas regiões que ficam nas dobrinhas. E aí eu venho com um pouquinho de pó translúcido, varrendo ali onde pode ter, né, então caído o glitter. E aí eu vou tirando esse glitter com paciência, tá, mão leve, para não tirar a maquiagem de baixo. Então viram, com uma aplicação controlada e você consegue usar o glitter sozinho, fica super bonito. Você pode depois vir com o delineado por cima, né, fica a critério. E aí agora eu estou ensinando como fazer o delineado de glitter. Então vocês vão pegar essa colinha, tá? Vão levantar a pálpebra e vão colocando, ó, a colinha no formato, tá? Que vocês querem que o delineado fique. Então, é só ir fazendo como se fosse com delineador mesmo, gente. Vão aplicando sempre com o pincel fininho, chanfrado, que facilita bastante. Então, feito isso, eu espero aquele segundinho, tá? Para a cola começar a secar, né? Para ter uma aderência melhor, não ficar tão úmido. E aí eu pego com o mesmo pincelzinho o glitter e vou só dando batidinhas, encostando o pincel com o glitter nessa colinha. E aí vai ficar, ó, como vocês podem ver, o delineado feito, tá? É muito tranquilo de fazer, com prática vocês vão conseguindo adequar, tá? O tipo de delineado ao olho de vocês. E aí, ó, nós ficamos então com a famosa fita de glitter, que é um delineado super bacana, tá? É um diferencial aí que eu acho bem lindo. Nossa, eu sou muito fã desse tipo de delineado. É uma forma de usar glitter durante o dia também, durante a noite. Tá vendo? Fica sutil, apesar de ter o glitter, não fica aquela coisa gritante. Agora eu vou ensinar, ó, colocar o glitter só no canto interno. É só pegar um pincelzinho desses de esfumar menor e tocar ali no canto interno com o glitter. Vocês podem usar ou não a cola antes, é opcional. Estão vendo? Ó, fica lá o efeito do glitter no canto interno. Agora eu vou ensinar como fazer então um degradê colorido nos olhos. Eu começo, como sempre digo para vocês, com um tomzinho que seja um azul, né? No caso, eu escolhi azul, mas poderia ser qualquer outra cor colorida. Num tomzinho que seja não muito escuro, tá? Mas também não claro demais. Eu peguei um tom mediano. E aí primeiro eu vou depositando, né? Respeitando aquele limite que eu quero que a sombra fique. E aí depois eu vou esfumar as bordas, tá bom? Para tirar, né, as marcações do olho. Então, vai ser a minha base, digamos assim, do canto externo, esse azulzinho. Percebam que eu escolhi também um pincel mais fino, tá?
esfumar para não ficar aquela sombra aplicada sem controle. Quanto mais eu esfumo, mais as bordas vão ficando clarinhas. Então, você vai acertando aí de acordo com o seu gosto, com o seu desejo. Se você quer que apareça mais ou menos aquela cor, você vai esfumar mais ou menos ou vai fazer mais camadas, tá bom? Bem esfumadinhas. E sempre, ó, com os movimentos circulares que eu falo para vocês. Agora eu já estou escurecendo um pouquinho mais, tá? E eu sempre faço isso devagar para eu ter controle da cor que eu quero e de onde eu quero essa cor. Conforme eu vou escurecendo, eu vou trazendo ali, ó, mais para dentro da pálpebra. Eu não esfumo muito cor muito escura para cima, justamente para ter ali um degradê. Se a gente subir na mesma altura com todas as cores, vai virar uma cor só, né? Vai virar uma mistura ali e a gente não vai ter degradê. Então, eu vou fazendo cada vez assim, quanto mais eu vou escurecendo, menos eu subo, menos eu vou para fora nessa técnica, tá? Pra gente ter ali o degradê aparente. Olha lá, eu peguei o azul mais escuro e aí, ó, vou depositando mais baixo e eu só subo com o restinho, eu não deposito sombra lá em cima, perto da sobrancelha, estão vendo? Eu subo com o que ficou no pincel, com aquele resto que ficou. E aí eu vou fazendo então o meu degradezinho. Aí agora eu pego um azul um pouco mais aberto e vou construindo o interior do olho, ó. Percebam que eu vou esfumando um pouco dentro desse azul mais forte que eu fiz e vou trazendo ele esfumado para a parte de dentro, tá? Porque quando eu chegar ali próximo ao canto interno, normalmente eu uso uma cor um pouquinho mais clara para dar o contraste do degradê. Então, por isso que eu não levo toda a sombra de uma vez, eu vou levando aos poucos. Tá vendo? Ó, eu vou passando para a cor mais clara. Quanto mais eu me aproximo do canto interno, mais claras são as sombras que eu vou utilizando nesse degradê. E isso vai funcionar para qualquer cor que você quiser, tá? Se for um amarelo, você vai do mais escuro para o mais claro. Se for vermelho, se for um laranja, um rosa, um roxo e assim por diante. Sempre vou trazendo para dentro, tá? Lembrando de esfumar entre as cores para a gente não ficar, né, com aquela repartição como se fosse um traço, um tijolo. E aí, ó, peço para a cliente abrir os olhos para eu ver aonde essa sombra está, certo? E ver se eu preciso, né, dar uma limpadinha, se eu preciso subir mais com alguma cor e por aí vai. Então, ó, percebam que eu estou levando aí para o canto interno, sempre aos poucos. E agora eu peguei esse verdinho, tá? Que é um tom bem mais clarinho tem da paleta, e eu vou fazer aí o canto mais de dentro com ele, mais interno, né? Eu vou finalizar, digamos assim, meu degradê com esse tom. Mas percebam que eu esfumo ele em cima do azul também. Por quê? Justamente para não ficar uma divisória, né, perfeita, de onde começa uma cor e onde começa a outra. A intenção é ficar esfumado, dar para ver a cor, mas ficar esfumado. E aí eu peço para a cliente abrir os olhos para eu ter noção, tá, de como que isso vai ficar quando ela abrir os olhos. Lembrem-se que a cliente, ó, eu limpei agora o pincel, tirei o excesso e eu vou esfumar a parte que eu achei que ficou muito marcada com o pincel limpo, ó, estão vendo? Eu vou esfumar ali porque aí vai tirar esse excesso de sombra, vai ficar mais suave esse degradê aí e vai ficar mais suave essa transição de cor até a minha sobrancelha. Estão vendo que vai sumindo aquela borda mais escura? Lembrem-se que a cliente vai passar a maior parte do tempo de olho aberto. É importante que o visual esteja bonito também, tá? Com os olhos abertos. Não façam a maquiagem
só com os olhos fechados, e esqueçam de olhar como que ela fica, né, com o olho aberto, porque o que importa é principalmente com o olho aberto. Aí eu vou esfumando, ó, estão vendo? As bordinhas para tirar aquela marcação que tinha. Eu peço para a cliente abrir os olhos, olho de frente e vejo como está, né, esse olho. Como eu achei que não ficou o suficiente do jeito que eu queria, eu pego uma basezinha em pó e vou ali por cima, tá, dessa região que eu achei que ficou escura ainda. E aí eu vou clareando com o próprio pó, tá, no tom da pessoa, tá vendo? A base em pó, ela tem essa vantagem, ela te permite, né, fazer correções ali a seco. Então, percebam que eu usei a própria cor do pó dela para esfumar essa região e dar uma clareadinha, deixar o meu degradê mais sutil. Perceberam como ficou diferente de quando eu comecei a esfumar? Que tinha aquela marcação bem alta, agora não tá mais tão alta, tá? Você vai corrigindo de acordo com a altura que você deseja. Agora eu vou voltar ali, tá, com a sombrinha verde e vou subir um pouquinho com ela no canto interno, porque eu achei que quando eu apliquei a base em pó, eu apaguei mais do que eu queria. Então eu volto e faço uma aplicaçãozinha ali onde eu senti necessidade. E aí pronto, ó, consegui o efeito desejado na altura desejada. Agora eu pego um pincel bem fininho e vou fazer o acabamento embaixo, tá? É um pincel de corte reto. Então eu peguei ali, tá, o azul que eu iniciei e vou fazer abaixo dos meus cílios aí, inferiores. É como se fosse um esfumadinho, tá? Para dar realmente o acabamento. Já mudei de tom, agora eu peguei um azul um pouquinho mais escuro. E aí eu vou esfumando ali na região, como eu disse, para conseguir um acabamento. Ó, fica bem mais interessante do que fazer só a parte de cima. Aí eu aplico um lápis de olho preto. Eu acho que ficou bacana, combina. Mas você pode delinear com outra cor, um azul, um marrom, vai ficar a seu critério. Mas eu recomendo que você faça sempre ali uma combinação, tá? De cores quentes e frias. Evite misturar muito quentes e frias, porque às vezes elas não combinam. Mas com a prática também você vai aprendendo aí o que te agrada. E aí agora eu peguei um glitterzinho, esse glitter que eu escolhi, ele tem o fundo furta-cor, é um fundo meio roxinho, mas é bem sutil. E aí eu apliquei ali, ó, no canto interno do olho. Como eu não coloquei cola antes, vai ficar bem delicado, tá? Bem sutil mesmo. E aí eu aproveito, ó, e coloco no olho também, na pálpebra que eu deixei ali mais escura. Porque no fundo azul, esse glitter parece que é mais azulzinho. Então, olha só como a gente já conseguiu usar várias coisas no mesmo olho. Aí agora eu venho fazendo a minha sobrancelha, tá? Dessa vez eu utilizei um lápis que é bem próximo também ao tom de cabelo dela. Por que que eu usei o lápis e não usei a pastinha? Porque o lápis, ele não fica, eu acho, tão marcado quanto a pastinha. A pastinha deixa aquela sobrancelha bem perfeitinha, bem certinha, fica mais marcada, querendo ou não, tá? Então, eu optei pelo lápis para dar um efeito aí um pouquinho mais bagunçadinho mesmo, um pouquinho mais naturalzinho, tá? E a vantagem do lápis é que ele dá textura por se tratar de uma cerinha. Então, a sobrancelha acaba parecendo até mais cheia. Agora eu venho com aquele gelzinho para pentear, deixar os cabelos no lugar, né?
e dar uma clareadinha, uma esquentada, na verdade, no tom dessa sobrancelha que eu achei que tinha ficado muito acinzentada. E aí eu dou uma penteadinha para tirar qualquer excesso de gelzinho e deixar os pelinhos no lugar. Estão vendo como com o gelzinho fica mais harmoniosa, mais desenhadinha. E aí eu faço a aplicação de máscara de cílios, tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. E pronto, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.